Na busca por um corpo perfeito, muitas pessoas recorrem a cirurgias plásticas. Na entrevista a seguir, o especialista em direito esclarece quais são as responsabilidades do médico nesse vínculo com o paciente. Para efeitos jurídicos, a cirurgia estética se divide em duas situações, embelezadora e reparadora. Em ambos os casos, cabe ao médico avaliar o quadro e zelar pelo bem-estar do paciente. Para falar sobre esse assunto, que recebemos o advogado Mário Aguirre. Dr. Mário, qual a obrigação do médico em cada uma dessas situações? A obrigação vai variar conforme a natureza do procedimento a ser realizado, seja meramente estética ou seja reparadora. Nos procedimentos puramente estéticos, a obrigação que o médico assume com o paciente é uma obrigação de resultado, ele se obriga a alcançar o resultado prometido. Já nas cirurgias reparadoras, o médico se obriga a envidar esforços, a utilizar toda a sua técnica em prol de alcançar ou manter a saúde do paciente. Nos dias de hoje é muito comum as pessoas abusarem das cirurgias estéticas. Quando exatamente que o médico pode se recusar a fazer esse procedimento? O Código de Ética Médica faculta ao profissional da medicina deixar de atender determinado paciente ou, inclusive, deixar de realizar determinado procedimento nas hipóteses em que aquele procedimento afronte os ditames de sua consciência, onde ele não se sinta confortável com aquilo, ainda que esse procedimento tenha sua realização permitida por lei. É muito comum hoje em dia a colocação de prótese de silicone nos seios, por exemplo. Eu lhe cito um exemplo onde uma paciente poderia solicitar a colocação de um volume exagerado nessa prótese e o médico, por entender que aquilo terminaria por trazer algum prejuízo à saúde dessa paciente, se recusa a fazer o implante. E caso o paciente não fique satisfeito com o resultado, o que ele pode fazer, a quem ele pode recorrer? O primeiro passo é ver se essa insatisfação coincide com um dano, se o paciente foi vítima de algum dano ou se simplesmente, por uma questão pessoal, ele não ficou satisfeito com o resultado. Caso ele tenha sido vítima de alguma espécie de dano, ele pode, no âmbito administrativo, se dirigir ao Conselho Regional de Medicina, efetuar uma denúncia que vai dar origem a um processo ético profissional e ele pode acompanhar esse processo até o Conselho Federal de Medicina na qualidade de denunciante. Ele pode também, ainda, caso tenha sido vítima de alguma espécie de dano, através de um advogado particular ou da Defensoria Pública, que presta um serviço gratuito e de qualidade, procurar seus direitos junto ao Poder Judiciário. Muito obrigado pela ajuda. Voltamos ao estúdio. Desembargador, antes do paciente contratar um cirurgião estético, quais as informações que ele deve procurar? Naturalmente, o ponto de referência dele é o Conselho Regional de Medicina. E não há dúvida de que ele deve se valer também de pessoas conhecidas que já tenham tido alguma experiência com esse profissional para saber a respeito do resultado do trabalho que ele prestou. E é muito interessante observar que, quando se trata de natureza estética, é um contrato de resultado, como bem frisado pelo Dr. Mário Aguirre. E aí temos que observar que esse resultado ele tem que ser realmente aquele que o paciente espera alcançar. Se trata de uma cirurgia reparadora, então é buscar com o máximo de eficiência que a boa saúde do paciente seja restabelecida. Então, são duas situações absolutamente distintas que têm que ser observadas. E uma pessoa que não tem condições financeiras e que possui uma imperfeição estética, que se sinta constrangida por essa imperfeição ou então causa um constrangimento a uma terceira pessoa, ela pode buscar recorrer ao Estado para que seja custeado o seu tratamento? Não há dúvida, e observe uma situação muito interessante. Às vezes a própria pessoa fica muito incomodada com o fato de estar se expondo e submetendo outra pessoa àquela situação de contato próximo ali, visualizando aquela imperfeição, aquela deformidade que ela possui. Isso realmente deve ser um drama imenso que a pessoa carrega consigo. Então, se ela não tem condições, se não há meios próprios para poder se submeter a um tratamento adequado, até mesmo a cirurgia, ela pode acionar o Estado. Da mesma forma que nós vemos quando as pessoas que não têm condições de adquirir medicamentos específicos para doenças crônicas, o Estado está obrigado a fornecer. Isso é um direito constitucional dessa pessoa. Desembargador Veiga de Oliveira, o Justiça em Questão agradece a presença do senhor em nosso estúdio. É com prazer, Bruno. Obrigado.